Quão fiel você é à sua rotina? Ou melhor, quão fiel o seu cérebro é à sua rotina? Acordar, tomar café da manhã, escovar os dentes, vestir a roupa, pôr maquiagem, pegar a bolsa, entrar no carro, dirigir, estacionar, pegar a bolsa, sair do carro, caminhar, entrar no elevador, sair do elevador, abrir a porta, ligar o computador, bater o ponto. Em algum momento, depois de repetir esses atos dia após dia, o modo automático é inevitavelmente ativado. E, quando há cansaço extremo, a monotonia da repetição torna-se perigosa. Uma pergunta para quem dirige diariamente: quantas vezes você chegou em casa sem nem perceber o caminho trilhado, como um robô programado a realizar tarefas mundanas? Ou, para quem utiliza o transporte público com frequência e tem a impressão que o cérebro sabe exatamente o tempo de soneca até chegar no seu ponto de saída. Seus olhos abrem sem o despertar de um relógio? Ano passado, nos Estados Unidos, um pai fez exatamente isso. Seguiu a sua rotina. Acordou, tomou café, vestiu a roupa, entrou no carro, dirigiu, estacionou e saiu do carro para trabalhar. Porém, naquele dia, ele tinha uma tarefa a mais na sua lista matinal. Sua esposa estava doente e não poderia levar o filho do casal na escolinha como sempre fazia. Então, o homem deveria deixá-lo lá antes de continuar com o seu dia. Mas não foi o que aconteceu. Horas após ter iniciado o expediente, o pai lembra assustado da criança, vai correndo até o carro, mas é tarde demais. O corpo do filho é encontrado sem vida. Um momento de falha, um lapso de memória, uma quebra na rotina que custou mais de uma vida. Porque geralmente, quando um filho morre, uma grande parte dos seus pais morre junto. E você pode estar se perguntando: poxa, Carol, pra que fazer um vídeo sobre uma situação que claramente foi um acidente? Sobre um pai que vai carregar o peso eterno da culpa, sem ao menos precisar da lei dos homens para se sentir condenado. E eu te respondo: eu tô fazendo esse vídeo porque não é sobre esse pai que a gente vai falar hoje. Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas aos novos integrantes dessa comunidade que cresce aos poucos por aqui. Minhas amigas que chegaram pela collab que eu fiz com a Geise. Saibam que eu sou extremamente grata a todas vocês que comentam, dão like e até maratonam o canal assistindo os vídeos lá de 2020, de uma Carol bem mais amadora. Obrigada de verdade. Sem esquecer, obviamente, daqueles que estão aqui desde o começo. Meu objetivo sempre vai ser trazer um conteúdo de qualidade, fiel aos fatos e com muita informação relevante. E se o canal crescer, quem sabe eu posso trazer esses vídeos com muito mais frequência. Por isso, não esqueçam de deixar o like e um comentário antes de sair do vídeo para ajudar nessa meta. Bom, vamos para o caso de hoje. Vocês conhecem o estado do Arizona, nos Estados Unidos? Famoso pelo seu clima árido e paisagens repletas de cactos, grande parte do território do Arizona é coberto pelo deserto de Sonora. E, assim como vocês devem imaginar, as temperaturas são altíssimas durante o verão, chegando a bater 50 graus Celsius em alguns locais. E é lá que a família Schultz mora, na vila de Marana, em um bairro tranquilo, com casas bem cuidadas na faixa dos $500 mil. Christopher Schultz, de 37 anos, e sua esposa Erica, de 35, pareciam ter tudo. A família perfeita, com 3 filhas lindas, fofas e felizes. Uma bela casa própria, carros na garagem, viagens para esquiar no Canadá, para curtir uma praia no México e para namorar na Europa. O dinheiro vem de Erica, que é anestesiologista e trabalha longas horas no hospital da Universidade de Banner, na cidade vizinha. O salário da esposa era suficiente para garantir uma vida confortável à família, sem que Christopher precisasse de um emprego formal também. Então fazia sentido que ele assumisse o papel de pai e dono de casa, enquanto Erica exercia sua função como médica. Afinal, quem cuidaria melhor das próprias filhas do que seus pais? Eu não encontrei nenhuma fonte confiável que fale sobre a vida de Christopher antes de ser pai. Se ele é graduado em alguma faculdade ou que tipo de cargo ocupava até casar com Erica, mas essa era sua atual responsabilidade. Acredito que uma das maiores responsabilidades que alguém pode ter na vida, né? A criação, educação e proteção de outro ser humano. Aparentemente, tudo corria como o esperado nas férias de verão das crianças em 2024. No dia 9 de julho, as 2 filhas mais velhas, de 5 e 9 anos, foram aproveitar um passeio com a vizinha no parque de trampolins, enquanto Christopher ficava com Parker, de 2 anos de idade. Até que o serviço de emergência recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, um pai implorava para que a ajuda viesse rápido. Sua filha, que dormia no carro, não estava respirando. Na ligação é possível ouvir a voz de uma mulher perguntando quanto tempo ela ficou no carro. E Christopher responde à esposa, que tentava reanimar Parker, meia hora. Essa foi a primeira de muitas mentiras que Christopher contou naquele dia. É interessante notar como as pessoas ainda tentam ocultar a verdade durante uma investigação hoje em dia, sendo que praticamente tudo que fazemos
temos é rastreável. Fatura do cartão, câmeras de segurança pela cidade, histórico de buscas, de mensagens, de ligações, mas eu também entendo que o ser humano age no impulso, pelo instinto de defesa, principalmente quando sabe que fez algo errado. E Christopher tinha tomado diversas atitudes questionáveis naquele dia, começando pela sua ida até o centro da cidade. Enquanto as meninas mais velhas estavam no parque, Christopher colocou Parker na sua cadeirinha de segurança e foi até uma loja de conveniência. Era meio-dia quando as câmeras de segurança do local captaram o pai entrando na loja sozinho, indicando que havia deixado Parker, de 2 anos, no carro. Ele vai até a geladeira e pega 3 latas de cerveja, depois entra no banheiro e sai com menos latas do que entrou. Ao que parece, ele tomou a cerveja no banheiro e saiu da loja sem pagar. Meio-dia e 40, outra câmera de segurança mostra Chris entrando em um supermercado próximo à sua casa e, mais uma vez, ele está sozinho. Ou seja, Parker ficou no carro sem supervisão enquanto ele fazia as compras. E agora, eu queria perguntar a quem tem filhos. Vocês consideram esse comportamento de deixar uma criança tão pequena no carro enquanto faz algo na rua normal? Eu sei que seguro não é. Consigo imaginar diversas situações perigosas que poderiam ocorrer com uma bebê sem supervisão. Médicos alertam que crianças menores de 7 anos não devem ficar sozinhas sob hipótese alguma. A lei também garante que, por ser absolutamente incapaz, a criança deve estar acompanhada por seu responsável o tempo inteiro, podendo ser considerado abandono de incapaz no Brasil e abuso infantil nos Estados Unidos. Pelo visto, Chris considerava algo corriqueiro. No mercado, ele passou pelo autoatendimento e pagou a conta pelos 2 potes de molho, chips, alface e tortilhas. Mas sabe o que ele não pagou novamente? Mais 2 latas de cerveja. Em menos de 1 hora, Christopher havia furtado latas de cerveja, dirigido sob efeito de bebida alcoólica e deixado sua filha dentro do carro sem supervisão. Você pode estar confuso aí. Ué, pra que furtar se ele tinha total condição de pagar? E, quando eu tava pesquisando, alguém falou sobre a fatura do cartão. Provavelmente, quem cuidava das finanças da casa era a Erica, e ela poderia questionar a compra da bebida alcoólica durante um dia em que ele deveria cuidar das meninas o tempo inteiro. Apesar de parecer um pouco rígido controlar esse tipo de coisa em um adulto, principalmente sabendo que você pode comprar para consumir depois, né? Com o passar da história, nós vamos entender que há fundamento nesse controle. Bom, segundo Christopher, quando ele chegou em casa, Parker estava adormecida na sua cadeirinha e ele decidiu deixá-la ali. O carro iria ficar ligado por 30 minutos antes de desligar automaticamente. Então, ela estaria dormindo no ar-condicionado. Era meio-dia e 52. Christopher entrou em casa com as compras, abriu um chips e foi relaxar. Ele mandou para a esposa alguns itens que queria ganhar de presente, como um chinelo da Gucci e outro da Nike, e continuou pesquisando roupas de luxo para homens. Depois, quando suas filhas mais velhas chegaram do parque, foram para seus quartos brincar no iPad, enquanto Christopher permanecia na sala. Às 2:30 da tarde, ele procurou por vídeos adultos. Sim, ele estava assistindo a pornografia enquanto suas 2 filhas estavam em casa e sua bebê estava trancada no carro. Depois, ele resolveu jogar videogame no seu PlayStation. E é claro que o ar-condicionado estava ligado o tempo inteiro dentro de casa, já que era julho, o ponto alto do verão no hemisfério norte. Querem saber quantos graus estavam fazendo naquele dia? E isso vai doer, tá? 43 graus Celsius. Essa era a temperatura na rua. Dentro do carro, onde Parker permaneceu por mais de 3 horas, chegou a escaldantes 65 graus Celsius. Quando Erica chegou em casa, por volta das 4 horas da tarde, ela perguntou para Christopher onde estava sua filha mais nova. E ele disse que ela estava no quarto dormindo. Mas nós sabemos que ela não estava lá. Parker estava dentro do carro que praticamente pegava fogo de tão quente, estacionado na rua, diretamente em contato com o sol que entrava pelo vidro da janela onde estava sua cadeirinha. A menina não tinha nem chance, mesmo se o ar-condicionado estivesse ligado, o sol era muito forte e a temperatura era extremamente elevada. A decisão de deixá-lo dormindo, na minha opinião, não fazia sentido algum. De verdade, 0 sentido. Como que um carro estacionado na rua é melhor que sua cama em um quarto fresco? Ah, mas ele não queria acordá-la. Uai, paciência!
É sua obrigação legal e moral cuidar desse ser humano completamente incapaz. De forma alguma eu quero diminuir a carga de um cuidador, de um pai ou de uma mãe de 3 filhas. Como eu falei anteriormente, por mais pavorosa que seja a ideia de esquecer o seu filho dentro do carro, por mais devastadora que seja essa morte, eu ainda consigo entender um responsável que está no seu limite, que está com 1 milhão de coisas na cabeça, que realmente comete um erro gigantesco. Segundo o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, em 2024, 39 crianças faleceram após serem esquecidas dentro de um carro quente. A temperatura corporal de uma criança sobe de 3 a 5 vezes mais rápido do que a de um adulto, tornando a situação rapidamente letal. Infelizmente, esse é um problema recorrente que já acumulou mais de 1.000 mortes pediátricas nos últimos 25 anos e, em mais de 75% dos casos, é completamente acidental. Ou seja, o responsável esqueceu que a criança estava no carro ou a criança entrou no carro sem o responsável ver e ficou presa. Contudo, assim como no restante dessas mortes, Christopher decidiu deixar seu bebê dentro de um carro estacionado sob o sol quente em um deserto. Literalmente um deserto. E não foi a primeira vez. Quando os paramédicos chegaram, estava óbvio que Parker havia falecido há um tempo. Erica é médica. Ela realizou os primeiros socorros necessários, mas Christopher havia mentido quanto tempo a menina ficou presa no carro. Pela câmera do policial, é possível ver quando Erica passa pela sala, passa por Chris e diz: "Ela está morta. Eu preciso ir com ela até o hospital." She's dead. Like, I need to be with her right now. Oh my God, I know. No. De lá, a mãe envia uma mensagem que demonstra a completa negligência do pai. "Eu falei pra você parar de deixá-las no carro. Quantas vezes eu falei isso?" E Christopher responde: "Amor, eu sinto muito. Meu Deus, eu não acredito nisso." Erica envia: "Ela era perfeita." Enquanto isso, a polícia estava na casa da família e devo dizer que estavam agindo da forma esperada. Muitos casos acabam sem solução porque os oficiais não tratam com a seriedade necessária, desde os primeiros segundos, principalmente em uma comunidade pequena. Quantos casos eu já vi em que a polícia desconfiou que era um suicídio ou um acidente e não fitou o local, não concluiu o trabalho de perícia, deixou com que outras pessoas entrassem contaminando a cena. Nesse caso, eles não saíram do lado de Christopher. Eles queriam ter certeza que estavam preservando o que era necessário, e isso parece ter deixado o homem muito chateado. Vamos assistir às imagens recuperadas da câmera dos oficiais. We're gonna have to stand by with you for a while. All right. Is there a reason why? So any death we have to treat like a crime scene. I know this is extremely difficult for you. This is a normal process that we have to follow through with. I don't want you to be blindsided by anything, but that's what's going to be going on for right now, okay? So I'm being treated like a murderer? No. I just lost my baby. Not at all. I know that. And I know this isn't easy for you. That's why I'm trying to be straightforward and honest with you, okay? I don't want to keep any secrets. I don't want to hide anything for you. Someone's going to talk to you about what happened, though. All right? We will keep you updated with everything. My whole family, my whole family's gonna be ruined. We'll be all right. So we can't let you do that right now. We have to stand by with you. Okay? As soon as you can, we will let you You know. can stay in the room if you want, but I'm gonna talk. I know this isn't easy for you, but the quicker we get this done and finished up, the sooner you can be with your wife. All right? I'm We trying need to stand rinse by off with you. so I can go to the I know, hospital but to be with my wife. we're not going to shower or anything right now. You need to stand by with us. I don't understand why. Okay? Please. I don't understand why. I tried explaining that to you. We just need to stand by And I'm with you. standing by. Why can't I take I a know. shower while you stand by? What is... It's not necessary right now. I'm not going to stand here and watch you shower.
There'll be time for that. Essa cena é muito curiosa e causou confusão nos internautas. Após um evento traumático como esse, após a confirmação de que seu bebê perdeu a vida, você insiste em tomar um banho? Eu sempre penso que cada pessoa reage ao luto de uma forma diferente, mas realmente é muito curioso como ele se comporta com os policiais, dizendo que vai entrar no chuveiro mesmo que eles estejam ali olhando. Mas analisar apenas as filmagens daquele dia pode ser injusto. Aquela poderia ser uma reação de choque, fora da normalidade para uma pessoa que está realmente em uma situação de estresse excessivo. Contudo, o comportamento errático de Christopher não demoraria a ser descoberto. Como eu falei anteriormente, vivemos em uma era digital, um momento em que praticamente tudo pode ser rastreado. Dados são resgatados, recuperados e analisados para a solução de crimes o tempo inteiro. E as mensagens que a sua esposa mandava pintaram um histórico de negligência não só por parte de Christopher, mas também por parte dela, pela omissão, por aturar ações que apresentavam risco às vidas de suas filhas. Quantas chances ela daria ao marido? 3 dias após o falecimento de Parker, no dia 12 de julho de 2024, Christopher foi preso. No vídeo é possível ver que ele não coopera imediatamente e muitos internautas apontam seu comportamento como infantil e egoísta em face da situação. Eu vi diversos comentários em que as pessoas falam sobre a impressão que passa nesses vídeos das câmeras corporais dos policiais, como se ele estivesse triste por perder a sua vida de mordomia, sabe? Em determinado momento ele chega a falar: "Meu Deus, minha vida era perfeita, agora acabou." Sabe? E a filha dele, e a Parker, que realmente teve a vida interrompida. É estranho de assistir. Ele oscila bastante nessa demonstração de sentimentos. E, gente, antes de eu falar sobre a parte jurídica do caso, eu gosto sempre de lembrar vocês que estamos falando do direito americano, que é distinto do direito brasileiro. Procedimentos, ritos, crimes, tipificações, enfim, é tudo diferente. Inclusive, já difere entre os próprios estados americanos. No caso de hoje, estamos no Arizona. Na audiência preliminar, a acusação ofereceu a denúncia inicialmente por homicídio de primeiro grau, ou seja, doloso, intencional, o que foi um choque para muitas pessoas que não conheciam as provas do caso, já que nesse tipo de situação é muito mais comum um indiciamento por homicídio culposo. Além disso, a acusação incluiu o crime de abuso infantil. A promotoria pediu fiança alta, parece que foi tipo $1 milhão, mas o juiz recusou fixar esse valor. Durante essa audiência preliminar, Erica compareceu por meio de videochamada, pedindo para que o magistrado permitisse o retorno de Christopher à casa da família para passar por esse processo de luto juntos. Ela ainda disse que aquele erro não o definia como pessoa. A defesa também alegou a ausência de histórico criminal significativo, além de uma multa por dirigir embriagado anos antes. Depois da audiência inicial, ele foi liberado para aguardar o julgamento em liberdade, sem pagar fiança. Em 1º de agosto, ocorreu o indiciamento formal e, em seguida, ele declarou-se não culpado. Lá nos Estados Unidos, eles costumam falar não culpado em vez de inocente, né? Isso significa que Christopher gostaria de seguir com o julgamento para provar a sua inocência. E aí, a situação fica bem complicada para Christopher. As provas colhidas não favoreciam a imagem que ele tentava pintar, de pai dedicado e marido amoroso. Então vamos às provas que eu encontrei. Em 11 de março de 2024, alguns meses antes da fatalidade, Erica escreveu: "Você ainda não me mostrou que pode parar de colocar as meninas em perigo ou de me tratar mal. Por exemplo, ontem você dirigiu para casa bêbado com 2 menores dentro do carro. Você bebe ao extremo toda vez. Nunca consegue tomar só uma. Faz 3 anos que eu peço para você diminuir e, na verdade, só piorou." Christopher então disse que iria encontrar alívio e felicidade em outro lugar e que começaria naquele dia mesmo. Erica ainda acusou que ele havia trocado a cocaína pelo álcool. Ao que ele respondeu: "Pelo menos esse é legalizado, né?" A audácia dessas respostas mostram o quanto ele levava tudo na brincadeira. Apenas 10 dias depois dessa conversa, em 21 de março, Erica mandou uma mensagem perguntando por que ele estava dirigindo a 220 km por hora com a bebê Parker no carro e álcool no seu organismo. Mais uma vez, a resposta de Christopher parece diminuir a gravidade da situação, dizendo: "Ela estava dormindo, está tudo bem", o que não faz, obviamente, sentido algum. E é realmente assustador como um caso que parecia ter iniciado como um acidente infeliz, um erro gigantesco, começou a desenterrar um padrão de comportamento que parecia indicar há anos a grande probabilidade de terminar em catástrofe. Após a polícia identificar inconsistências
incoerências na história de Christopher, como quando ele falou que a bebê tinha ficado no máximo uns 40 minutos no carro, sendo que foram mais de 3 horas. Ou quando ele falou que pensava que ela estava brincando com as irmãs, sendo que ele havia confirmado que tinha deixado ela no carro conscientemente, era hora de conversar com a irmã mais velha de Parker, que também era apenas uma criança com seus 9 anos de idade. Quando questionada se havia algo que seus pais faziam que ela não gostava, a menina respondeu que não gostava quando seu pai chorava de tristeza e sua mãe chorava de raiva. Isso acontecia quando sua mãe brigava com seu pai por beber muita cerveja e por deixá-las presas no carro. A menina disse: "Ele continua nos deixando no carro, mesmo que minha mãe já tenha dito para ele parar de fazer isso. Foi assim que ele fez a minha irmãzinha morrer." Então, a psicóloga perguntou se isso havia acontecido com ela mais vezes, e a menina respondeu que sim, que ele a deixava no carro desde que ela era bem pequena, e que na última vez ela precisou gritar para Christopher ir buscá-la, e quando ela entrou em casa, viu que o pai estava jogando videogame. E isso a deixou bem chateada, porque ele sempre esquecia suas filhas dentro do carro. Ao que parecia, Christopher aproveitava a oportunidade, para ter um momento sem as crianças, fazer o que tinha vontade, e se alguém questionasse, ele apenas dizia: as meninas haviam dormido no carro e ele não queria acordá-las. A conversa com a filha mais velha do casal demonstrou que não foi um lapso de memória de Christopher, e sim um comportamento repetitivo, tanto do pai quanto da mãe. Era como se ele não se importasse com o que Erica falasse, com seus pedidos, com seus sermões sobre a segurança das meninas, mas, ao mesmo tempo, fica o questionamento sobre as escolhas de Erica, ano após ano sendo decepcionada pelo comportamento do marido. Por que não contratou uma babá qualificada? Aqui nós não estamos falando de uma família sem dinheiro, ok? O salário de Erica é considerado muito alto no local em que eles moravam. Eles viviam de forma extremamente confortável. De forma alguma eu falaria isso sobre alguém que não tem essa opção. Só que não para por aí. Alguns vizinhos da família disseram que estavam extremamente tristes com a situação, mas não estavam surpresos, porque ao longo dos anos, vários episódios chamaram a atenção. Como na vez em que a filha do meio, com 4 anos de idade, conseguiu sair de casa sem que o pai percebesse e bateu na porta do vizinho pedindo ajuda, porque provavelmente havia se perdido. Outra ocasião aconteceu durante o Halloween, quando uma das meninas acabou se perdendo no meio das comemorações e os vizinhos se juntaram para procurá-la. Em um terceiro episódio, a bebê, ainda de fralda, foi encontrada do lado de fora de casa, sozinha. E às vezes, quando algum vizinho ia levar a criança até em casa, o pai nem havia sentido falta da filha. Sabe por quê? Porque geralmente ele estava tirando uma soneca ou jogando videogame. Os vizinhos começaram a comentar sobre esse comportamento do Christopher em alguns grupos de mensagem do bairro. Muitos diziam que ele parecia descuidado com as filhas e que aquilo realmente era preocupante. Uma das mães disse, por causa do seu histórico de ser tão displicente com as crianças e, na verdade, negligente é a palavra certa, muitos de nós pensamos que isso é devastador, mas não surpreendente, quando soubemos do que aconteceu com Parker. Certa vez, uma das professoras das meninas encontrou uma criança de fralda do lado de fora da sua porta. Ela levou a menina de volta para casa da família, acreditando que fosse apenas um deslize isolado. E, gente, falando isso pra vocês, eu tô pensando quão perigoso era também de alguém ter sequestrado essas crianças, Porque, pelo jeito, tava super fácil disso acontecer. Mas, enfim, os episódios continuaram. E depois da morte de Parker, uma vizinha ligou para a polícia para deixar claro que aquilo não tinha sido um acidente imprevisível. Ela disse: "Quero que entendam que foi um padrão de negligência, algo totalmente evitável. Não foi um simples, ups, isso nunca acontece." E mesmo antes de qualquer acusação formal, havia quem já demonstrasse preocupação com o comportamento de Christopher. Em 2019, por exemplo, uma mulher que estava do lado de fora de uma pizzaria ligou para a polícia depois de perceber que as filhas pequenas dele estavam sozinhas dentro do carro. Ela esperou por 15 minutos antes de fazer a ligação. As crianças pareciam bem, mas a situação a deixou apreensiva. Mas quando os policiais chegaram, Schultz acabou sendo autorizado a ir embora com as meninas. A questão é que existia uma aura de proteção ao redor da família. Era um belo casal, com dinheiro, em que a esposa sustentava uma posição considerada nobre, como médica em um hospital universitário, e o marido que também sustentava uma posição considerada nobre de
pais de família que escolhem ficar em casa cuidando das suas filhas. À época, os erros eram vistos como deslizes, como pequenos incidentes, mas, quando reunidos em um só documento, vira algo bem alarmante, né? E outra coisa também é que isso acontecia com os animais deles. Diversas vezes os vizinhos precisavam ajudá-lo a procurar os cachorrinhos da família porque ele havia esquecido a porta aberta ou coisas do tipo. Realmente, responsabilidade parecia ser um assunto sensível para ele. Outra informação que acabou vazando, e aí eu não posso confirmar nada porque pode ser apenas fofoca entre vizinhos, tá? É que Christopher mantinha uma relação extraconjugal com uma de suas vizinhas, indicando que, enquanto a sua esposa estava trabalhando, ele a traía. Mas não para por aí. Eu estava acompanhando o caso em tempo real e cada semana parecia cair mais uma bomba. Christopher tinha uma filha mais velha antes do seu casamento com Erica. Eu não encontrei muitas informações sobre esse primeiro relacionamento e se eles chegaram a casar formalmente, então eu não sei dizer realmente quem era sua ex-mulher, mas desse romance nasceu a primeira filha de Christopher. E ela tem uma história bem complicada para contar. Quando a polícia estava conduzindo a investigação, os detetives encontraram alguns relatórios do Serviço de Proteção à Criança do Arizona, algo como o nosso Conselho Tutelar no Brasil. E esses relatórios originaram de reclamações feitas pela filha mais velha de Christopher, que também era uma menor de idade à época. Como ela ainda não completou 18 anos, não citaram seu nome. O que ela contou aos policiais foi praticamente uma confirmação, agora de uma irmã mais velha, das atitudes relatadas pela filha de 9 anos do casal. Segundo ela, em várias ocasiões, Christopher deixou as crianças no veículo para dormir, jogar videogames ou fazer alguma coisa, menos cuidar das meninas. Ela disse que Christopher e Erica sempre tratavam ela e suas irmãs como um fardo. Além disso, relatou que o pai fumava maconha frequentemente e acredita que Christopher a medicava para deixá-la sonolenta. A desconfiança surgiu quando contraiu o Covid em 2020. Enquanto ela pensava que o casal estava lhe dando remédios para tratar os sintomas da doença, na verdade, eles estavam lhe dando relaxantes musculares e melatonina. Mas, espera aí que piora. A menina disse que durante o tempo em que morou com o pai e com Erica, era frequentemente esbofeteada, jogada, tinha o cabelo puxado, era empurrada contra as paredes e levantada pela camisa ou pelo braço. Ela também disse que não a deixavam sair do quarto, exceto para ir ao banheiro, e só lhe levavam comida ocasionalmente, que ela precisava comer dentro do quarto. Ela acrescentou que isso era perigoso devido à sua condição de saúde, e pelo que eu encontrei, ela é portadora de diabetes tipo 1. Christopher também a chamava de um erro, e a tratava diferente da forma que tratava as filhas mais novas. Ela também foi encontrada na rua às 2 da manhã, quando tinha apenas 6 anos de idade. Quem a achou levou até a polícia por não conhecer seus pais e a sua mãe precisou buscá-la. Pelo jeito, deixar as crianças pequenas vagando pela rua era algo comum para Christopher. E sabe o que eu acho mais bizarro dessa história com a filha mais velha? É que, segundo as fontes que eu encontrei, Christopher lutou pela guarda da menina quando ela tinha 5 anos de idade. É difícil não questionar a motivação por trás dessa ação, porque pelas atitudes dele parece mais um ato de vingança contra a mãe do que um desejo de ser pai. A menina tentou reportar os abusos que sofria ao Serviço de Proteção à Criança pelo menos em 9 ocasiões, alegando abuso físico, emocional e psicológico, mas os relatórios sempre terminavam com "não foram encontradas provas suficientes", até que em 2021, quando tinha 14 anos de idade, atentou contra a própria vida, por sorte sem sucesso. Graças a essa situação extrema, finalmente sua mãe recuperou a guarda. Porém, infelizmente, ela não pôde recuperar também os anos perdidos ao lado da filha, já que faleceu inesperadamente em 2024. E eu sei que existem outras provas que não se tornaram públicas, mas algumas pessoas que tiveram acesso ao processo falam que existiam ainda mais absurdos arrolados. Uma das coisas que me deixou bem triste quando eu tava lendo o comentário de outras pessoas foi saber que a perícia colocou a foto da marca das mãozinhas de Parker no vidro da janela em que ela estava enquanto morria. Isso fez alguns internautas comentarem, né? Provavelmente ela bateu no vidro e gritou, né, pro pai ir buscá-la, mas ele tava fazendo outras coisas dentro de casa e não ouviu. Oiê, Carol da edição aqui.
eu preciso falar com vocês. Semana passada, durante as minhas pesquisas, eu achei a cópia da investigação conduzida pela polícia de Marana, mas eu não consegui concluir o download do documento porque o link estava suspenso. Eu entrei todos os dias para ver se eles atualizavam o link e só agora, durante a edição, que eu consegui acesso. É um inquérito policial com quase 300 páginas e eu li o documento inteiro e eu acredito que algumas informações são importantes, então eu vou pontuar aqui para vocês, porque elas demonstram um pouco da dinâmica de Christopher com a sua família. Vamos começar pelo depoimento de Erica. Na sua conversa com a polícia, ela mente para acobertar Christopher, dizendo que no dia da fatalidade ele foi ao médico às 14 horas e depois, quando chegou em casa, foi realizar tarefas domésticas. Nós sabemos que isso não é verdade, já que ele chegou em casa meio-dia e 52. Ela também disse que Christopher estava sóbrio há 3 meses, mas essa é outra mentira. Ou ele estava escondendo muito bem. Como sabemos, ele bebeu naquele dia. Erica admite que sabia do hábito do marido de deixar as crianças dentro do carro, mas mente novamente, dizendo que ele só fazia isso quando o carro estava com o ar-condicionado ligado e precisava fazer alguma compra rápida no mercado ou na loja de conveniência. Ela ainda diz que entendeu o que aconteceu porque Chris precisava cuidar de tudo sozinho. Eu achei essa frase curiosa porque quem tá vendo de fora enxerga uma mulher que trabalha exaustivamente, longas horas no hospital, e um homem que, realmente, ele tinha um papel muito difícil, né, de ser cuidador e dono de casa, mas ele não exercia esse papel da forma esperada. Bom, quanto a Christopher, ele conversou com a polícia naquele dia, mas depois não falou mais nada sem a presença do advogado, tá? Então, naquele dia, ele disse que Parker ficou no carro entre 30 a 40 minutos, que o ar-condicionado estava ligado e que ele foi checar ela durante esse tempo. Quando suas filhas chegaram do parque, ele acabou se distraindo. Todas essas alegações foram desbancadas pelas câmeras de segurança, históricos de buscas e mensagens e também pela perícia feita no carro. Christopher continua mentindo ao dizer que não costumava deixar as meninas sozinhas no carro e também negou ter consumido álcool naquele dia. Ele diz que quando retirou Parker do automóvel, ela fez um barulho, mas a verdade é que a menina já estava sem vida. Ele realmente mente bastante, né? O policial escreve que não conseguiu deixar sua mão por mais de alguns segundos em contato com o carro porque sentiu que iria queimar sua pele. Ele também comenta que mesmo após ter fitado o local do crime, né, com a fita de crime scene, Christopher passou por baixo da fita e tentou abrir a porta do carro, demonstrando a total falta de respeito pelo trabalho realizado pelas autoridades. A filha de 9 anos conta um detalhe importante. Seu pai havia desligado o carro. Ele não deixou o ar-condicionado ligado. A menina disse à polícia que escutou Christopher falando isso em casa, que ele desligou o carro após pegar as compras. Ela também fala sobre ter visto a sua irmãzinha sem vida. Ela disse que Parker estava diferente, com lábios azuis, muito pálida e com manchas escuras nas pernas. Por fim, a menina assegura que ama o seu pai e nunca sentiu medo de estar com ele. Sobre a sua mãe, ela diz que Erica trabalha o tempo todo e quase não a vê. Nesse documento, eu consegui confirmar todas as histórias contadas pelos vizinhos e também tinha mais algumas, mas eu não vou citá-las porque é basicamente a mesma coisa sempre, sabe? Crianças andando pela rua, Christopher dormindo enquanto as meninas vagavam pela vizinhança, apareciam só de fralda na porta dos vizinhos, perdidas, chorando, etc. Notei que alguns vizinhos ficaram receosos de falar algo a princípio porque tinham uma boa relação com a família, mas com o tempo, quando começaram a entender o que realmente havia acontecido no dia 9 de julho, eles se abriram. Na página 116 do documento, encontrei o histórico policial envolvendo Christopher e lá está a ocorrência de agressão contra a filha mais velha e também contra uma mulher que não sei quem é. Segundo a ocorrência, ele iniciou uma discussão e a machucou enquanto ela estava tentando sair de perto de Christopher. E, gente, na página seguinte, tá o histórico de busca retirado do celular de Christopher. Eu não vou falar exatamente o que ele buscou nos sites adultos, mas olha, é uma situação bem vergonhosa, tá? Enfim, essas buscas, né, de conteúdo picante ocorreram às 2:30 da tarde e é muito chocante, pelo menos assim, pra mim, eu acho que pra todo mundo, na verdade, perceber o que ele estava fazendo enquanto Parker estava morrendo. Na verdade, eu não sei se ela já não estava sem vida nesse momento, tá? Em outras mensagens, é possível ver como Erica realmente tratava Christopher com muito cuidado. Por exemplo, quando ela briga com ele pelas decisões perigosas que ele tomava perto das meninas, como dirigir bêbado
com elas no carro, ele fala: "Ah, eu sou um pedaço de merda mesmo." E ela sempre acabava dizendo: "Não, você não é, não fale assim de você", sabe? Ela não deixava ele ficar se sentindo mal. E eu acredito que o depoimento mais importante desse inquérito foi o de Cynthia, mãe de Erica. Segundo a avó das meninas, na sua opinião, Christopher apresentava um padrão consistente de narcisismo, manipulação, irresponsabilidade extrema e falta de cuidado com as próprias filhas, além de comportamento abusivo e perigoso. Cynthia afirmou que Christopher sempre acreditou que podia fazer o que quisesse sem consequências, sendo constantemente mimado pela família e amigos. Ela acredita que ele não sente culpa, não assume responsabilidade e não mudará a menos que seja preso. Ele frequentemente deixava as filhas sozinhas no carro, inclusive em temperaturas perigosas, e Cynthia sabia que ele já havia deixado as meninas sozinhas em casa à noite. Ela esteve presente em momentos em que Christopher gritava com as meninas, puxava seus braços com força e chegou a segurar o rosto de uma delas de forma agressiva, fazendo a menina ficar com medo e chorar. Algo interessante também é que Cynthia presenciou momentos em que ele demonstrava favoritismo e tratava a filha mais velha de maneira especialmente dura e injusta. Ela contou que uma vez a família estava toda na Disney e Christopher proibiu a menina de comer nos restaurantes do parque, enquanto as filhas mais novas do seu casamento com Erica estavam comendo o que queriam. Ele também disse que não compraria nada para a filha mais velha, mas comprou diversos presentes para as mais novas. Christopher fazia tudo isso em frente à filha mais velha, que obviamente se sentia completamente excluída e deslocada. Para Cynthia, Christopher não exercia a imagem de pai e cuidador que tentava pintar para quem estava de fora. Quem convivia com ele percebia desinteresse e preguiça ao cuidar das filhas. Outra coisa que a incomodou após a morte de Parker foi a sensação de que Christopher encenava emoções, fingia choro sem lágrimas e até retomou rapidamente hobbies e compras fúteis. E eu concordo com ela sobre isso, tá? Porque dias depois da morte de Parker, Christopher pediu um PlayStation de presente, já que o dele estava confiscado para perícia. Outra coisa é que ele tinha um conversível que havia ganhado de Erica e ele não queria vender, mesmo depois de Cynthia falar que seria o certo a fazer, já que o advogado de Christopher estava cobrando $90 mil para cuidar do caso. Cynthia acredita que Christopher exercia forte abuso emocional, fazendo Erica desacreditar de familiares, ocultar comportamentos dele e defender versões falsas dos fatos. A mulher relata que Erica está sempre em defesa do marido, o que deixa os familiares confusos, porque Erica sempre foi uma mulher muito inteligente, forte e independente. Ao que parece, ninguém entendia a dinâmica do casal. Cynthia também conta que ele a insultava, provocava brigas com o filho dela, o irmão de Erica, e criava problemas constantes em viagens e eventos familiares por conta do seu comportamento impulsivo e agressivo. Ela disse que poderia pegar qualquer foto de uma viagem em família e relatar algo que Christopher fez que incomodou a todos ou estragou a viagem para sua filha. Quando confrontado, ele sempre mudava a versão dos fatos, inventava explicações e tentava encobrir erros, padrão que, segundo Cynthia, se repete há anos. Para Cynthia, a convivência com Christopher coloca as crianças em risco emocional e físico, pois o seu comportamento negligente e agressivo está sendo tratado como normal dentro de casa. Cynthia acredita que esse depoimento pode acabar com a sua relação com a filha, Erica, mas ela sente também no seu coração que é o seu dever como avó de Parker e das outras meninas falar a verdade sobre Christopher. Já o irmão de Erica confirma a versão de Cynthia sobre o comportamento de Christopher e acrescenta que anos antes da tragédia já temia que algo grave pudesse acontecer. Quando ainda era vizinho do casal, Juan resgatou as meninas várias vezes de dentro do carro, antes mesmo do nascimento de Parker. Ele afirma que sempre alertava Christopher e Erica sobre o risco, mas a atitude do pai nunca mudava. Um episódio particularmente marcante para ele foi quando Erica trabalhava de madrugada. Uma das meninas apareceu descalça à porta de Juan, chorando e perguntando onde estava o pai. Uma hora depois, Christopher apareceu dizendo que havia saído para correr. Obviamente, uma explicação que Juan não acreditou, né? Segundo Juan, deixar as meninas sozinhas era um hábito constante. Christopher simplesmente saía de casa, abandonando as duas crianças, então com apenas 3 e 7 anos de idade. Ele também permitia que elas fizessem o que quisessem, sem qualquer orientação ou supervisão. Passava longos períodos jogando videogame, enquanto as meninas brincavam pela casa. A questão é que, apesar
apesar da falta de limites, Christopher reagia com agressividade quando as filhas faziam algo que o desagradava. Em uma dessas situações, Juan o confrontou, afirmando que ele não tinha direito de brigar com a menina por algo que ela sequer sabia ser errado, afinal, nunca havia sido ensinada. Esses episódios, segundo Juan, mostravam um padrão claro: negligência, descuido e reações desproporcionais, criando um ambiente instável que, para ele, sempre pareceu anunciar uma tragédia. Após a morte de Parker, Juan, assim como sua mãe, achou estranho o comportamento de Christopher. Enquanto Erica estava em um estado depressivo profundo, deitada no sofá o dia inteiro, abraçada com um bichinho de pelúcia que era de Parker, Christopher parecia lidar bem com a situação. Ele passava horas jogando videogame, assistindo séries e conversando com as pessoas. Como falei anteriormente para vocês, eu realmente acredito que cada um passa pelo luto de uma forma diferente, mas essas atitudes realmente chamaram a atenção dos familiares. Juan também conta que apesar de Erica ser carinhosa e protetora, Christopher a tratava mal na frente de todo mundo, principalmente durante as viagens de família. E quando ela falava que não iria mais aturar os comportamentos do marido, ele começava a gritar, chorar, fazer uma cena em frente de todos, inclusive das filhas pequenas. Juan alega que Christopher fumava erva todos os dias e Erica sabia disso. Sobre o uso do pó branco, a última vez que Juan realmente viu Christopher cheirar foi durante sua despedida de solteiro, antes de as meninas nascerem. Para Juan, o grande problema de Christopher era o álcool. Por fim, ele fala que Christopher só parece ficar triste quando pensa na possibilidade de perder sua liberdade, mas até nesse momento, ele age como se isso não fosse realmente acontecer. Juan lembra que depois de conseguir a guarda da sua filha mais velha, Christopher falou: "Eu nunca perco". Em outubro de 2024, a família Schultz foi fotografada comemorando o Halloween e muitas pessoas tiveram um problema com isso, já que foi apenas alguns meses após a morte da filha mais nova. Mas eu entendo que existem outras duas crianças que estão também passando por um processo extremamente traumático e talvez foi uma forma de manter a normalidade em uma situação completamente anormal. Em março de 2025, foi oferecido a Christopher um acordo de confissão que reduziria sua pena. Ou seja, era uma proposta mais favorável, entre 10 a 25 anos de prisão, caso ele se declarasse culpado. Assim, não haveria necessidade de realizar o julgamento no tribunal do júri. Mas Christopher recusou. Agora que o grande júri era o próximo procedimento, o juiz determinou que a acusação não poderia apresentar a evidência de que Christopher havia passado alguns minutos consumindo vídeos de conteúdo adulto enquanto Parker estava trancada no carro. Essa decisão é chamada de unduly prejudicial e acontece quando algo é excessivamente prejudicial e pode fazer com que os jurados tomem uma decisão com base em preconceito ou emoção. Esse ato de Christopher representa apenas alguns minutos naquelas horas, né? Mas é algo tão repugnante e chamativo que apenas com essa informação o júri poderia decidir sem ao menos conseguir prestar atenção em qualquer outra coisa que a defesa apresentasse. Eu só não sei onde eles iriam encontrar um júri tão imparcial assim, porque esse fato, por ser tão chocante, né, foi uma das primeiras coisas que saíram na mídia quanto ao caso. Outra coisa que as pessoas estavam especulando era se a filha de 9 anos iria depor, já que no estado do Arizona é possível arrolar crianças como testemunhas. Isso seria extremamente traumático porque, apesar de tudo, Christopher era seu pai e ela não tinha o mesmo relacionamento conturbado que a primeira filha de Christopher tinha. Além disso, era um depoimento que poderia levar seu pai à prisão pela morte de sua irmã. Já é uma situação muito delicada para um adulto, imagina para uma menina de 9 anos de idade. Agora, seguindo a linha do tempo, vem uma informação que fez o pessoal ir à loucura e eu confesso que eu também fiquei bem chocada, tá? Em maio de 2025, um juiz do condado de Pima autorizou Christopher a viajar para o Havaí. Vocês escutaram certo. Era uma viagem em família com a esposa e as filhas sobreviventes. A promotoria se opôs, houve inclusive um pedido para confiscar o passaporte, porém o magistrado permitiu a viagem. Gente, assim ó, desculpa, mas com que cabeça você pensa em curtir férias no Havaí meses após você tomar uma atitude que levou a sua filha à morte? Não entra na minha cabeça, sabe? Tanto o magistrado permitir, sabendo que ele se encaminhava para enfrentar um tribunal do júri, ou seja, grandes chances de fuga. Tanto a esposa, que acabou de perder a filha, concordar com isso. Digam aí o que vocês pensam sobre. Em 15 de agosto deste ano, após grande repercussão sobre o caso nas mídias, Christopher solicitou outro acordo e a promotoria ofereceu. Mas, obviamente, foi um acordo menos
menos favorável, já que ele tinha negado o primeiro, né? Em 22 de outubro de 2025, Christopher aceitou um acordo e se declarou culpado pelo crime de homicídio em segundo grau. Ele ainda pode ser considerado doloso, mas descarta a premeditação. E também pelo crime de abuso infantil intencional ou sabendo que poderia causar morte ou lesão grave. Pelo acordo, as sentenças seriam impostas de forma consecutiva, resultando em um período total de 20 a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antecipada, ou seja, pena flash time, como eles chamam. Esse acordo era importante para Christopher porque evitou o risco de um julgamento em que poderia ser condenado à prisão perpétua. Com tantos dados complicados sobre a vida do casal vindo à tona, os residentes do Arizona criaram um abaixo-assinado para que Erica tivesse sua licença médica suspensa. Há uma lei no estado a qual exige que profissionais da área da saúde reportem sobre casos de negligência e abuso que chegam ao seu conhecimento, algo que, obviamente, Erica não fez. Pessoalmente, eu não sei como eu me sinto sobre isso, porque ela ainda tem 2 filhas para criar e eu não tive acesso a nenhuma investigação feita exclusivamente quanto às suas atitudes. Ela foi permissiva, com certeza, disso há provas, mas ela ainda é responsável por 2 crianças inocentes. Será que não seria interessante rolar uma investigação primeiro, antes de sair assinando um abaixo-assinado? Então chegamos no momento em que eu comecei a escrever o roteiro desse caso, porque para mim estava praticamente concluído, faltava apenas a pena final. Mas, em 28 de outubro, a filha mais velha de Christopher ajuizou uma ação civil por meio da sua representante legal, já que ela ainda não é maior de idade, né? E nessa ação, ela fala não só sobre o abuso sofrido nas mãos do pai, como também nas mãos da madrasta e o acusa de fraude, porque ele continuou recebendo os benefícios de ser tutor da menina, mesmo quando ela já não morava com ele e não estava mais a seus cuidados. Nessa ação, ela pede indenização por danos morais e materiais. E ela conta tudo que eu falei pra vocês anteriormente, né? Sobre o abuso físico, o abuso emocional, o abuso psicológico, sobre as coisas que ele falava, né, sobre ela. E também ela pede a indenização por danos materiais, porque ela ficou sem receber esse dinheiro que deveria ser destinado à sua criação, então depositado na conta da pessoa responsável por ela. E, finalmente, na semana passada, 5 de novembro, Christopher deveria comparecer no tribunal para sua sentença final e início da execução da pena. Eu falo deveria, porque ele não apareceu. No momento da audiência ali, durante a espera, os seus advogados recebem uma ligação e logo em seguida, a polícia do condado confirma que Christopher foi encontrado sem vida naquela manhã. Ele provavelmente tirou a vida na noite anterior. E isso levantou diversas discussões quanto às atitudes do magistrado neste caso, principalmente a escolha de deixá-lo em liberdade mesmo após se declarar culpado pelo homicídio de Parker. Vários especialistas comentaram que realmente foi uma decisão irresponsável, porque em casos assim, quando a pessoa vai começar a cumprir uma pena alta, né, como a dele, o risco de fuga ou de suicídio é extremamente alto. Eu acredito que a ação de indenização vai continuar em andamento em face de Erica, mas com certeza as atualizações sobre essa situação em específico devem demorar bastante. Um dos assuntos mais comentados durante esse caso foi a questão do esquecimento de crianças em carros, situações completamente evitáveis e trágicas que resultam na morte de um inocente e na devastação de uma família inteira. Uma campanha de conscientização rola todo verão nos Estados Unidos, na verdade rola o ano inteiro, mas no verão é falado mais sobre isso, né, por conta do calor, mas também esse problema, ele é mundial, tá, gente? Principalmente em locais quentes. Esse ano mesmo aconteceu no Brasil. Quando eu tava pesquisando sobre dados, eu não consegui achar dados oficiais no Brasil, mas na hora que eu tava pesquisando já apareceu pra mim uma das notícias, eu acredito que foi até em Santa Catarina que aconteceu, de uma criança que foi esquecida dentro do carro e infelizmente veio a falecer. E agora falando do Christopher em específico, como a gente viu pelo comportamento dele, a probabilidade de uma tragédia acontecer era realmente alta, já que ele sujeitava as meninas a situações de risco frequentemente. Como eu falei pra vocês, ele deixava elas no carro, às vezes esquecia delas, então as meninas tinham que chamar por ele, né? E essa versão dela foi corroborada tanto pela irmã mais velha, né, a primeira
filha do Christopher, como também pelos vizinhos. Os vizinhos também falaram que viram diversas vezes as crianças dentro do carro. Uma informação também que a polícia divulgou é que, segundo as câmeras de segurança do vizinho, o Christopher naquele dia, né, no dia do falecimento de Parker, não checou a menina nenhuma vez. Ele deixou ela dentro do carro deliberadamente, conscientemente, só que em algum momento, entre ficar olhando roupa de luxo, pedindo de presente pra mulher dele, ficar jogando videogame e também fazendo coisas que eu não posso falar por aqui, né, mas vendo vídeos adultos, vídeos íntimos. E outra, tá, ele tava assistindo esses vídeos na sala da casa. Eles encontraram essa pesquisa na TV da sala da casa. E as meninas de 5 anos e 9 anos estavam nos seus quartos, nos seus iPads, né? Então, gente, que situação mais... Mas enfim, eu acredito que ele, como fazia isso direto e nunca acontecia nada de muito grave, ou seja, a esposa dele pedia pra ele parar, ele não parava, mas ela também não fazia nada quanto a isso. Os vizinhos sabiam, falavam entre eles, mas também não faziam nada quanto a isso. A filha mais velha tinha já feito reclamações ao serviço de proteção às crianças, mas também nada aconteceu. Ele foi ficando cada vez mais seguro de que no fim, tudo ficaria bem. E naquele dia, infelizmente, não ficou. E outra coisa também é que ele costumava deixar as crianças dentro do carro, dentro da garagem. Só que, como ele tinha ganhado de presente da esposa dele uma bike daquela Peloton, sabe? A bike tava na garagem e ele teve que deixar o carro na rua. O que não faz sentido nenhum. Se tu já vai deixar teu carro na rua, tu já sabe que o carro fica quente, por que tu não tirou a tua filha, sabe? Enfim, é possível ver na conversa dos policiais, né, pela câmera que os policiais carregam, a bodycam, eles conversam sobre isso na rua. Eles estão o tempo inteiro tomando água porque tava tão quente. Gente, tava mais que 40 graus na rua, sabe? Tava muito, muito quente. Eles realmente moravam em um lugar em que o clima era desértico, literalmente. Enfim... Eu vou começar a me repetir, mas o que vocês acharam disso? Eu agradeço por ouvirem sobre a pequena Parker e também vamos mandar boas energias para as irmãs que vão passar por mais um luto agora, além do luto da irmã mais nova, o luto de ter perdido o pai. Vejo vocês na próxima. Tchau!